Sentasse, por favor. Pode sentar. Graças a Deus. Pegue a palavra de Deus e abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 5. Hoje estamos começando a campanha de oração e estudo dos evangelhos nos passos de Jesus. E vamos estar falando sobre o nosso Salvador, toda a sua história. Esse é o primeiro dia de uma campanha que vai durar 12 semanas, sempre na terça, na quinta e aos domingos. E vamos aprender tudo sobre a vida do Senhor Jesus. Vai ser uma grande bênção, vai ser uma verdadeira jornada, aonde depois dessa campanha você vai conhecer tudo sobre a vida do Senhor Jesus. Você vai ser capaz de contar toda a história do Senhor Jesus e evangelizar qualquer pessoa falando do teu Salvador. Vai ser uma bênção. É uma oportunidade única para você aprender um pouco mais do Evangelho. Aqui no capítulo 1 e no versículo de número 5, vamos falar hoje um pouco sobre João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para o nosso Salvador. E aqui fala acerca do seu pai. O pai de João Batista era um sacerdote chamado Zacarias. E aqui fala o anúncio do anjo. Nesse texto aqui fala o anúncio que o anjo veio, a notícia que o anjo veio trazer para Zacarias no templo. Versículo de número 5. A notícia acerca do nascimento de João Batista, o seu filho. Diz assim a palavra de Deus. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo de número 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versículo de número 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através dessa palavra, fala a cada coração que está aqui, venha abençoar cada vida, e que venhamos, meu Deus, aprender o Teu Evangelho, e que cada pessoa venha ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, e que cada pessoa venha estar nos passos do Senhor Jesus, até o fim dessa campanha,
que eu tenho a certeza, é só o começo de uma vida nos passos do Senhor Jesus. Essa campanha é apenas um momento, mas que a nossa vida venha estar assim, te seguindo até o último dia de nossa vida e, por fim, a eternidade contigo. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte a essa palavra maravilhosa. Essa é a palavra do Senhor. Muito bem. Zacarias era um sacerdote que era muito velho. A sua esposa, Isabel, era uma mulher comprovadamente estéril, não podia ter filhos de maneira nenhuma. E João Batista vai nascer desse casal aí. Vai ser realmente ele vai ser gerado de uma forma sobrenatural, à semelhança do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas quem é João Batista? Que o mesmo anjo que anunciou para Maria, que vai anunciar para Maria o nascimento de Jesus, o mesmo anjo vai anunciar para essa mulher chamada Isabel e para o seu marido Zacarias. O mesmo anjo vai aparecer para Zacarias anunciando a vida deste homem especial, desse homem vindo de Deus. João Batista é aquele que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele é aquele que vai levar a palavra de arrependimento para as pessoas e ele vai batizar qualquer pessoa que quiser. Se alguém chegasse até João Batista e dissesse: eu estou arrependido dos meus pecados, ele ia lá e batizava. Por isso o seu nome é João Batista, quer dizer batizador, João o batizador. E esse João Batista, o Senhor Jesus vai dizer que ele é o maior daqueles que nasceram de mulher, um homem de grande caráter, de grande estatura moral diante de Deus. A Bíblia também vai dizer que ele vai surgir no espírito de Elias. E o que isso significa exatamente? Nos tempos dos reis de Israel, o profeta era alguém que aparecia e não tinha medo de nada, de dar aquela palavra dura, seja lá quem for. Não tinha medo do homem, não tinha medo de nenhum rei, não tinha medo de nenhuma autoridade, só prestava conta com Deus. Ele não tinha nenhum receio de desagradar, seja lá quem for. Então, ele tem o espírito de Elias, porque ele tem a mesma vocação, ele tem a mesma coragem. E esse homem tão grandioso é aquele que vai preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai preparar o povo para a vinda do Cristo. Quando Isabel estava grávida, aconteceu um momento muito interessante. Ela recebeu a visita da Maria, que também estava grávida. Elas tiveram este encontro e elas eram primas também. Mais adiante, a gente vai ver esse encontro. Versículo de número 39. Diz assim o Evangelho: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel, a mãe de Jesus. Está se encontrando com a mãe de João Batista, a Maria e a Isabel, e elas estão ali e se encontraram. Versículo de número 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Que maravilha, que coisa linda. Maria chegou lá, Jesus ali no seu
no seu ventre e saudou a Isabel. Na hora que ela falou com Isabel, fez uma saudação, Deus seja louvado. A Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo. E o João Batista, que interessante, é como se ele tivesse dado uma saudação para o Cristo. Ali, os dois não tinham nascido ainda. E nesse momento, ali está o Espírito Santo. Os dois ali, cada um guardado no ventre das suas respectivas mães, mas o Espírito Santo estava ali presente. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 42. E exclamou com grande voz. É o primeiro encontro deles dois. João Batista e o Senhor Jesus Cristo. E a Isabel, a mãe do João, vai dizer assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? A mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Isabel está cheia do Espírito Santo, Jesus ainda nem nasceu, mas ela diz: você é a mãe do meu Senhor. Ela entende que sendo gerado ali dentro do ventre de Maria, estava o Cristo, o Salvador. Que honra é essa, receber aqui a mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. E vai concluir dizendo: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aquilo que o Senhor falou que iria acontecer, vai acontecer. O que vai acontecer logo depois, o Senhor Jesus, ele vai seguir um caminho, e o João Batista vai seguir outro caminho. Eles vão se afastar, e eles só irão se reencontrar 30 anos depois. O Senhor Jesus, nesses 30 anos, ninguém sabia que ele era o Cristo. Ele viveu como uma pessoa, relativamente, uma vida comum. Ele trabalhou, cuidou das suas obrigações, foi um bom filho. Mas, aos 30 anos de idade, ele vai sair lá daquela terra onde ele foi criado, e ele vai fazer uma viagem até se encontrar mais uma vez com João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. E o versículo de número 1. João Batista, descendente dos sacerdotes da família de Arão. Jesus Cristo, descendente dos reis da família de Davi. Temos aqui então o sacerdote e o rei. Eles vão se encontrar. João está fazendo a obra que Deus chamou para ele executar, e ele fez com muita paixão. No capítulo 3, versículo 1, João Batista aqui está preparando o caminho. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, o João que batiza, está preparando o caminho para o Cristo. Eles não se viram nesses últimos 30 anos.
E ele está ali, preparando o caminho. Versículo de número 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz que clama no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Versículo de número 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, e confessando os seus pecados. Versículo de número 11. João vai falar acerca do seu ministério. Ele diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falando do Cristo, falando do Senhor Jesus. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E ali João foi batizando as pessoas. E todos os dias aparecia uma multidão, e ele batizando. E ele denunciava os pecados, e muitas pessoas não aceitavam muito bem aquela pregação de João Batista, outras pessoas se arrependiam, e todos os dias ele olhava para aquela multidão à procura do Cristo. E todos os dias ele batizava, mas ele esperava o Cristo aparecer. Durante muito tempo, ele permaneceu naquele chamado. Enquanto isso, Jesus está lá do outro lado do país. Mas um dia, com 30 anos de idade, Jesus deixa Nazaré, Jesus deixa tudo, e ele vai naqueles caminhos até chegar à Judéia. Ele vai caminhando. Junto com o Senhor Jesus, vai uma multidão que vai e volta. Aqueles caminhos são movimentados. Jesus está ali caminhando com aquelas pessoas. E olhando para Jesus, Jesus era igual a todo mundo. A mesma roupa de judeu, aquele pano que o judeu usa na cabeça, aquela roupa comprida, e muitos ali indo em direção ao deserto, e Jesus também ia ali com aquele pessoal. Eram peregrinos que iam e voltavam em busca da palavra do João. E um dia João estava batizando ali, e ele não sabia que naquele dia era o dia que Jesus estava chegando. E quando ele olhou, quem estava vindo? O Cristo chegou. E quando o Cristo chega, João olha, versículo de número 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Jesus saiu da Galileia, andou vários quilômetros até chegar ali. Quando ele chegasse naquele rio, a vida do anonimato ia ficar para trás. Depois desse dia, Jesus agora vai mostrar para o mundo inteiro a sua missão e a sua verdadeira identidade. Durante 30 anos ninguém sabia que ele era o Cristo, mas agora ele está caminhando para aquele rio, e aquilo vai mudar completamente o destino de toda a humanidade. Ali vai ser o começo do ministério do Senhor Jesus, no batismo. E isso nos ensina muitas coisas. Quando a gente se batiza nas águas, então a nossa vida nunca mais é a mesma. Quando a gente se batiza nas águas, então a gente tem uma identidade celestial. Quando a gente se batiza nas águas, a gente não vai mais viver no anonimato. A gente passa a ser conhecido pelos homens da terra, que eles irão olhar para as nossas vidas, para a nossa vida, e vão ver a luz de Cristo em nossa vida. Vamos ser conhecidos no céu também.
e vamos ser conhecidos até no inferno, porque até os demônios vão reconhecer aquele que é servo de Deus. Então, a cada passo que Jesus está dando, ele está em direção ao seu destino, que é ser ele o Salvador do mundo. Então, ele sai daquela aldeia da Galileia, ali era o lugar também conhecido como Nazaré. Nazaré era como um pequeno vilarejo dentro da Galileia, e ele vai andando. Chegou a hora dele aparecer para o mundo. O que Jesus pensava naquele momento, naqueles passos, rumo ao seu destino, a gente não sabe, mas ele vinha e encontrava-se ali com muitas pessoas, as estradas eram muito ali movimentadas, e ele olhava no rosto de cada uma daquelas almas, e ele sabia que estava indo em direção ao seu destino de ser o Salvador de todas aquelas pessoas. E finalmente ele chegou ali no Jordão. João Batista olha, o Cristo chegou. 30 anos depois, o reencontro, não é? Entre João e Jesus. 30 anos antes, eles não tinham nem nascido. 30 anos depois, o filho de Zacarias e o filho de Maria se encontram no Jordão. O encontro marcado pelo próprio Deus. Versículo de número 13. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, e para surpresa de todo mundo, ele veio para ser batizado. O nosso Senhor, ele nunca vai mandar você fazer algo que ele mesmo não fez. É para batizar? Eu vou me batizar. Ele não precisava se batizar, não tinha pecado, mas ele foi lá para se batizar. Aí João, quando viu aquilo, ficou apavorado, porque João sabia quem era Cristo. Não sabia humanamente falando, mas espiritualmente ele tinha a revelação. João andava com Deus, homem de Deus. Olha, esse aí é o meu filho, esse é o Cristo. Eu vou batizar o meu Senhor. Versículo de número 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A pessoa às vezes diz assim: eu não vou me batizar nas águas, não. Eu não estou preparado. Eu estou na igreja já há algum tempo, mas eu não vou batizar, não. Agora não. Você vê que nem Jesus rejeitou o batismo. Ele mesmo foi lá e se batizou. Então a pessoa ela chega e diz assim: não, Jesus pode se batizar, mas eu não posso. É uma incoerência isso, não é? A pessoa que quer andar nos caminhos de Deus, ela tem que se batizar para cumprir a justiça de Deus. Veja que Jesus se batizou com qual idade? E aqui temos um outro ensinamento importante. Pastor, quando eu era criancinha, eu fui batizado lá na igreja católica. Esse batismo vale? De maneira nenhuma. Jesus, quando criança, foi apresentado no templo. Batismo é só para quem é adulto. Então, esse batismo de criança não tem nenhuma importância espiritualmente falando. O batismo que importa é aquele que a pessoa ela decide: vou me batizar depois de adulto. Esse é o batismo que importa para Deus, porque a pessoa já é uma pessoa adulta. Então, quem já é batizado, fica firme. E quem não é batizado, se batize para cumprir a justiça de Deus. Depois que você se batiza, a sua vida não pode mais ser a mesma. Jesus, depois que se batizou, ele agora vai fazer a vontade do Pai, ele vai fazer a obra, ele vai exercer o seu ministério. A vida dele nunca mais vai ser a mesma. Depois que você se batiza, agora você não volta mais atrás.
você vai firme com Deus até o último dia da sua vida. O Senhor Jesus disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. João vai receber Jesus naquele rio, no Rio Jordão, e vai batizar o Senhor Jesus. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, vai batizar o Senhor Jesus por imersão, todo o seu corpo vai ser coberto pelas águas. E quando Jesus foi batizado, e sendo Jesus batizado, e todo mundo olhando, e ninguém sabia quem era Cristo, ninguém sabia que ele era o Salvador, mas quando ele foi batizado, e tinha uma multidão ali, o que é que acontece? Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Os céus vão se abrir, e viu o Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que estava em Isabel 30 anos antes, o mesmo Espírito Santo que estava ali naquela casa 30 anos depois, o mesmo Espírito Santo está aqui agora, confirmando aquela obra, confirmando que aquele era o momento do começo do ministério do nosso Salvador. Era a vontade de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Você quer saber uma verdade? Depois que você se batiza nas águas, os céus se abrem sobre você. Então o que aconteceu? O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quando a pessoa se batiza nas águas, depois vem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é o Espírito Santo descendo e revestindo aquela pessoa de poder. Veja que interessante. Antes do batismo, Jesus não operou nenhum sinal, não curou ninguém, não operou nenhuma maravilha. Somente depois do batismo nas águas é que ele vai receber o Espírito Santo, e então vão se seguir os sinais, porque quem opera é o Espírito Santo. Então você vê, primeira pessoa se batiza nas águas, busca o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo vai operar com sinais e maravilhas. Então veio o Espírito Santo e veio uma voz, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, na forma de uma pomba, e agora a voz do céu, a voz de Deus. Em uma mesma passagem temos a presença de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, em um mesmo momento. E naquele momento, a voz do alto, a voz de Deus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Diga glória a Deus. Depois desse dia, começa o ministério do Senhor Jesus. E a vida do Senhor Jesus e a vida de todas aquelas pessoas nunca mais vai ser a mesma. Aliás, a humanidade nunca mais vai ser a mesma. Começou o plano de Deus para a salvação da humanidade nesse dia.